Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, quero fazer um vídeo hoje. Talvez seja um dos vídeos mais polêmicos e delicados que eu vou fazer. Não acho que deveria ser, mas é. Por que nós temos essa relação com os cachorros de forma tão passional, tão afetiva? Primeiro vamos falar um pouquinho desse animal, como ele se aproximou de nós, né? Alguns estudos dizem que os primeiros cachorros foram começar a aparecer há mais ou menos 37 milhões de anos atrás. Bom, estudos variados, muitos estudos vão falar sobre esse animal. Eu quero dizer que o cachorro, ele é fruto da nossa invenção. Muito bem, nossa invenção como seres humanos, né? E mais do que uma invenção nossa do ser humano, é uma invenção local, cultural. O que eu quero dizer com isso? Essa relação que nós temos com o cachorro, ela depende muito da cultura, né? Então vamos lá, o cachorro faz parte do reino animal, como nós, né? Como nós, humanos, que também somos animais. Talvez sejamos o único animal que seleciona como vai tratar os outros animais. Se você olhar na natureza, cada animal vive com a sua espécie. Nós não. Nós vivemos com outras espécies e selecionamos como será essa relação. Eu vou falar então especificamente da nossa cultura, do Brasil, mais especificamente. Para nós temos os animais que nós selecionamos como animais domésticos, aqueles que vivem conosco em nossas casas, e nós selecionamos os animais que nos servirão ao nosso prazer culinário. E ainda existe uma terceira categoria de animal, que são aqueles animais que nem é da nossa culinária, da nossa alimentação, nem é do nosso convívio afetivo, são os animais selvagens. Então, esses animais selvagens, nós não queremos muito contato com eles, né? Inclusive, existe aí algumas pessoas que têm pavor, dependendo do animal, né? Aracnofobia, por exemplo, né? Pessoas que têm medo de aranha, não pode ficar perto. Eu não sei agora o nome para quem tem medo de barata, é muito comum, tem muita gente que tem medo de barata, inclusive, normalmente são mulheres. Muito curioso isso. Deve ter algum estudo que fale sobre isso. Então, são os animais que a gente não quer contato. Depois tem os animais que nos servem para a nossa culinária, para o nosso prazer gastronômico. O bovino, o suíno, né? Os bois e vacas, os porcos, as galinhas. Esses animais, e tem outros, mas esses são os mais populares. Esses animais nós não temos nenhum tipo de afeto por eles. Simplesmente a gente vai no açougue, vai no supermercado, a gente olha para aquele pedaço de carne como se aquilo fosse absolutamente... A gente olha para um pedaço de bife como olha para a alface, como olha para a caixinha de leite. Faz parte da cesta básica, inclusive, do brasileiro. A gente come sem nenhuma dor na consciência. A gente come um bife e ainda sente prazer por isso. Mas cachorros e gatos, mas principalmente os cachorros, esses despertam amor, loucuras. E é um pouco disso que eu quero falar. Veja, essa questão ela é totalmente cultural. Existem culturas em que esse bife que a gente come de forma prazerosa, suculenta, a gente é capaz de descrever, inclusive, né?
de descrever o sabor, a gente cria bois das mais variadas formas. O aigu lá, que é aquele boi caríssimo, o Nelore, o búfalo, enfim, os tipos de carne, os cortes. A gente come sem nenhuma culpa. Mas, se você for, por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada. Ela não é só um membro da família, ela é divina. Enquanto que o cachorro, que para nós e para muita gente, ele é um membro da família, né? Tem gente que fala pai de pet, mãe de pet, né? Veja, para essas pessoas, o cachorro é quase uma entidade sagrada. Já em alguns países, o cachorro é como é a vaca para nós, é um pedaço de carne. E aí eu gostaria de discutir essa questão para dizer o seguinte: todos sabem, eu sou um ser político, que faz política inclusive, mas não sou um político profissional. E aí muita gente fala assim, não vai falar desse assunto, isso você vai perder a possíveis eleitores, vai perder a pessoas que te admiram. Olha, eu já falei uma vez, vou repetir. Eu não faço política para agradar ninguém. Eu faço política pelas ideias que eu acredito. E mudo de opinião. Se eu for convencido, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Então, eu não vou deixar de falar sobre o que eu acho sobre os animais e mais especificamente sobre os cachorros, só porque isso pode me custar questões políticas. Até porque isso é muito mais sério do que votos. Então, vamos lá. Primeiro eu quero dizer, eu, Ricardo, eu respeito muito os animais. Eu sou radicalmente contra bater num cachorro, num gato. Eu sou contra a violência, de modo geral. Eu acho que a gente não pode bater em ninguém. Eu, particularmente, tenho 2 cachorros grandes, de porte grande, e tinha uma cachorra pequenininha, que ela vivia mais dentro de casa, que, inclusive, uma das cachorras atacou quando ela teve um bebê por instinto, né? Matou o cachorro. Matou a cachorrinha. Eu tenho 2 cachorros, eu tenho gatos, 4 gatos, e fora outros animais que vivem ali na redondeza. Aí já não são os domésticos. Mas veja, eu tenho uma relação muito racional com o animal. Em que sentido? Os meus cachorros são cães de guarda. Eles são para ajudar na segurança da casa. Ou seja, eu não sou pai de pet. Eu sou pai do Benício. Isso é muito claro para mim. E eu falei que vou falar pela questão racional porque tem um detalhe. O ser humano é o único animal capaz de discutir racionalmente tudo. Nenhum outro animal é capaz disso. Só o ser humano. Eu não estou dizendo com isso que nós somos superiores. Eu nem gosto dessa discussão. Se o cachorro é inferior, se o cachorro... Não. Mas eu tenho clareza e sei que o cachorro, para nós brasileiros, ele tem uma relação de afeto e não de prazer no sentido culinário, como tem a vaca. E também sei que em outras culturas as coisas se invertem. Agora, eu não sei, eu penso que há um exagero das pessoas em relação aos animais. Né? Por exemplo, pai de pet. Não existe pai de pet. Você é pai de um ser humano. Você é mãe de um ser humano. E aí tem alguns que dizem assim, eu gosto mais de bicho do que de gente. Eu faço uma pergunta para você que acha isso. Por que é mais fácil relacionar com os animais do que com os seres humanos? Com os animais, cachorro, gato. Por quê? Será que nós
achamos mais fácil porque o cachorro e o gato, eles não nos contrariam? Porque a gente, num dia mal, que a gente espanta eles de perto e basta passar 2 minutinhos ele está ali abanando o rabo novamente? Será que... aí as pessoas alegam o seguinte, não, é porque eles nos amam. Veja, o amor, ele é uma construção social. Ele não é inato, nem para os seres humanos. Nem para nós humanos o amor é nato. Quiçá com os animais, com os cachorros. O cachorro, ele se aproximou do ser humano por puro interesse instintivo. Naquela época que estávamos andando de forma nômade pela terra, os animais foram se aproximando, a gente jogava lá, sobrava resto de comida, de osso, ele foi se aproximando. Então foi um interesse. E não tem nada de mal. O ser humano gostou daquela ideia e aquele bichinho foi ficando lá e ele, de algum modo, para algumas culturas se domesticou. Inclusive para outras não, tanto que eu já falei que em algumas culturas o cachorro é comida. Agora veja, eu acho tão interessante que a gente tem essa loucura com os cachorros, né? Eu falo a gente, a nossa cultura. Por exemplo, a gente compra ração de carne de vaca, de frango, de peixe para os nossos pets, não é isso? Para os nossos animais. Veja, precisa que um animal morra para poder tratar o seu bicho, né? Então, no que o cachorro é diferente da vaca? Alguns estudos dizem, por exemplo, que o porco tem a inteligência de uma criança de 3 ou 5 anos de idade. Então ele é mais inteligente que o cachorro. E por que a gente gosta mais do cachorro do que do porco? Então eu penso que falta um pouco de análise mais racional nessa relação. Então quando alguém diz, não, o cachorro nos ama gratuitamente. Não, ele não nos ama gratuitamente. Ele tem os interesses dele. Ué, se você põe ração e água todo dia para ele, é claro que ele vai ficar do seu lado. Agora, não dá para comparar um ser humano com um cachorro. Mas não dá mesmo. Não porque o cachorro seja melhor, porque eu escuto isso de muita gente. De muita gente. Que o animal é superior ao ser humano. Imagina. Se a gente não tivesse, se não existisse seres humanos, os cachorros estariam no meio da mata até hoje, matando outros animais menores, porque como eles são carnívoros, eles estariam matando outros animais para comer. Existe uma expressão de Hobbes que diz que o homem é o lobo do homem. Sabe por que ele fala isso? Porque o lobo, se ele chegar numa situação de fome, ele come outro lobo. Ou seja, o cachorro, ele é tão carnívoro que ele come a si próprio, a própria espécie. Então, esse é o animalzinho que a gente diz que é um doce. Agora, eu fico pensando, por que a gente então deposita toda a nossa afetividade num cachorro? Será que é porque nós estamos perdendo a capacidade de se relacionar com o ser humano? Tem muita gente nesse momento que está em casa sozinho, só com o seu cachorro ou com o seu gato. Ou seja, nós perdemos a capacidade de se relacionar com o ser humano. Se a gente voltar 100 anos atrás, quando a gente ainda vivia naquelas comunidades mais rurais, os animais não tinham essa importância na nossa vida. E por que não? Porque a gente tinha uma vida mais comunitária. Quando chegava final de semana, as pessoas estavam mais reunidas para fazer alguma coisa, se juntava para fazer o telhado da casinha lá do vizinho, se juntava para fazer uma festa, um aniversário. O cachorro, ele comia ainda os restos. Era outra relação.
E na medida que nós fomos vindo para a cidade, fomos nos isolando, vivendo cada vez mais sozinhos, os animais tomaram esse espaço. Alguns estudos, inclusive dizem que os animais estão começando a desenvolver algumas patologias humanas, como ansiedade. E quem faz isso com eles somos nós, porque nós humanizamos tanto o cachorro e o gato, e principalmente o cachorro, que ele vai perdendo, como ele não consegue fazer ressignificação, ele fica doente como o dono. Tanto que normalmente se o dono adoece, o cachorro também adoece. Mas ele adoece por culpa do dono. Então veja, nossa carência, a nossa incapacidade de relacionar-se com os outros, um com o outro, está maltratando aquele que a gente diz que tanto ama, que é o cachorro. Então me parece que o que está faltando um pouco de racionalidade nessa relação e está sobrando passionalidade. Bom, eu poderia falar muito mais coisas, mas o vídeo já está longo. Eu gostaria de abrir um debate sobre essa questão e vou disponibilizar um link aqui que vai falar quando os cachorros se aproximaram de nós, vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos discutir essa questão, mas vamos discutir com amor de verdade, com inteligência, porque se nós gostamos tanto assim desses animais, a gente precisa discutir de forma mais racional. Por que nós privilegiamos alguns animais em detrimento de outros? E quando muda de cultura, inverte. Então acho que essa discussão ela é importante. E fica para mim aqui uma questão central. Por que nós achamos que o cachorro é superior ao ser humano? Será que o cachorro pensa a mesma coisa? Será que os cachorros não seriam mais felizes se ele pudesse viver dentro daquilo que o seu código genético veio programado instintivamente para ele viver? Em vez de banhos com perfumes, tinta no pelo, unhas, enfim, tantos apetrechos que vai tirando a sensibilidade do faro do cachorro? Questões aí para pensarmos. Aproveito e peço para inscrevam-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo porque o YouTube vai entender a sua relevância, dê like, tá bom? Aguardo vocês.